Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que o pastor André me deu há um mês atrás para estar pregando, falando da palavra de Deus essa noite, e tem um significado muito importante para mim. E eu lembrei de uma música essa semana que tem a ver muito com esse tema. E o refrão dela é o seguinte: a resposta é que eu vivo de milagres. Essa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Amém. Quando eu recebi a oportunidade, a primeira coisa que veio em meu coração foi: Deus, eu quero falar sobre milagres. Porque do começo até o fim, o Senhor usa milagres para fortificar o nosso coração com fé em Ti, em crer em Ti, ao único que é digno de fazer o impossível acontecer. E isso tá acontecendo muito em nossas vidas, na minha, na sua. Nós vivenciamos milagres, estamos vivendo milagres e vamos continuar vivendo milagres. A gente estar vivos hoje já é um milagre. Queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 21. Nós vamos estar lendo versículo 21 a 22. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou contar algo que aconteceu nesse mês, recentemente com minha família, e que foi prova de um milagre. Acordei, minha família, nós acordamos, era uma terça-feira. E quando acordamos, meu pai e minha mãe tinham adoecido juntos, ao mesmo momento. E para mim foi um baque, porque eu nunca soube administrar essa situação. Como vocês estão vendo, eu sou um pouquinho nova, né? Aos poucos eu vou identificando minha idade nessa pregação, porque eu quero também falar um pouco sobre a história da minha mãe ao me ter, que também foi um milagre. E quando eu levei meus pais para o hospital, a médica diagnosticou minha mãe com infecção generalizada, infecção bacteriana generalizada. As taxas que deveriam estar dando 2.600, 1.500, estava dando 10.000, 26.000. E a médica já estava dando o diagnóstico que era infecção generalizada e que ela tinha que ser internada. E o meu pai, ele fez os exames e descobriu que ele estava com Covid. E para mim, gente, o Satanás, ele quer isso. A primeira hora que aconteceu isso, eu comecei a orar e a repreender e dizer: Deus, o Satanás, ele não vai tomar conta de mim, da minha mente nem do meu corpo, porque eu creio que o Senhor tem poder de modificar isso de um dia para a noite. Eu creio que o Senhor tem como fortificar a minha vida, a vida da minha família e dos meus amigos. Eu orei assim, gente, o dia todo. E minha mãe, graças a Deus, a médica deu a opção de dar o remédio para ela voltar para casa, meu pai também. Meu pai já ficou de quarentena, minha mãe já ficou dormindo no meu quarto, eu no sofá, aquela rotina de quarentena e de suspeitas de Covid. E assim que minha mãe, quando passou um dia, deles lá, isso foi na terça, quando passou quarta, no caso o dia todo, na quinta a gente voltou para o hospital. E as taxas da minha mãe já estavam voltando ao normal. Graças a Deus, lá em casa foi uma corrente de oração muito grande para mim, para minha mãe, para o meu pai, para os amigos e familiares. E meu pai, eu já estava sentindo que ele ia ser internado. Então, a minha oração já era Deus preparando a minha família, a mim e ao meu pai, que desse paz, que o desespero não estivesse tomando conta de mim nem de ninguém. E assim que meu pai fez os exames, repetiu, o médico deu a opção dele ficar internado. Ele chegou a tomar oxigênio e a oração foi aumentando cada vez mais. A questão de crer realmente cada vez mais. E quando foi no domingo, meu pai recebeu alta. E hoje, graças a Deus, nós estamos livres desse pesadelo, dessa situação. E eu creio, gente, que foi realmente um milagre. Porque em todo momento Deus estava cuidando. O meu pai, ele chegou a ser internado e perdeu um amigo que era um irmão para ele de Covid. E a situação, quando a gente perde realmente alguém que a gente ama, a gente percebe o choque para a gente da realidade de como essa doença, esse vírus é trágico. E em todo momento Deus estava nos fortificando.
E lá em Mateus, capítulo 21, versículo 21, 22, diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te do mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? E agora eu quero contar outra história para vocês. E a partir dessa história, eu vou estar pontuando o que Deus revelou para mim durante esse período. Como eu já disse a vocês, vou estar contando a história da minha mãe, que ela não podia ter filhos. Minha mãe e meu pai, eles se casaram, nunca tiveram um método para prevenir a gravidez. Eles já se casaram, já desejando isso. Passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E minha mãe descobriu que as trompas dela eram obstruídas e não podia fazer nada para gerar uma vida. E meu pai e minha mãe, mesmo eles sabendo disso, eles fortificaram a oração deles, os amigos deles que estavam presentes. E essa história rola até hoje, com os amigos deles que se tornaram pastores e presbíteros de voz na cidade e no país. E meus pais pediram oração na época pelos amigos, pelas igrejas. Minha mãe, ela vinha no culto da hora nona aqui, nas quartas, e toda vez que ela chegava em casa, ela dizia para o meu pai: Deus falou comigo, minha fé voltou, eu estou crendo, vai acontecer. E foram se passando 5 anos, 6 anos, 10 anos. E minha mãe e meu pai, eles tinham projetos muito lindos na igreja. Eles faziam um culto na garagem da casa deles, e toda sexta vinha um pastor diferente. E quando passaram-se 12 anos de casados, meu pai chamou um pastor em uma noite para orar pela madre dela. E assim que ele foi orar, a primeira coisa que ele perguntou: você tem fé? Você tem fé? Minha mãe, gente, ela já estava bem abalada. Porque onde ela ia, já dizia: olha, adote, você não vai ter mais não. Olhe, isso é coisa da sua cabeça, é gravidez psicológica. E o meu pai, na hora que o pastor perguntou, meu pai disse: eu creio, pastor, ore pela minha esposa. E assim que o pastor orou, quando acabou a oração, ele disse: Deus abriu sua madre. E meu pai disse amém, minha mãe disse amém. Passaram-se 2 meses. E aí já é algo espiritual. Espero que vocês creiam. O Espírito Santo está aqui, está habitando aqui. Não é eu que estou falando, é Deus. Isso é um testemunho que aconteceu há 19 anos atrás. Minha mãe teve um sonho. E esse sonho era uma sala totalmente branca. Não tinha lacunas, não tinha paredes, era infinita. Uma luz branca, uma luz diferente da luz do sol. E eram 3 homens totalmente bonitos, diferentes de homens daqui da terra, altos, que resplandeciam aquela luz interna deles. E era como se tivesse ela estava deitada numa cama bem bonita, e era como se tivesse na frente dela, ministrando, dizendo: olha, faça assim, assado, e cada um do lado dela. E na hora que eles estavam tirando, como se estivesse fazendo uma cirurgia, tirando trapos velhos da barriga dela. Começaram a tirar coisas enferrujadas, coisas que já estavam mofadas. E no final da cirurgia, minha mãe acordou assustada. E a primeira coisa que ela fez foi o quê? Começar a orar. Ela disse ao meu pai disse: essa coisa da tua cabeça, não tem nada a ver não. Que tu já não estava mais crendo, era meu pai. E quando passaram-se 15 dias, minha mãe sentiu sintomas de enjoo. E quando minha mãe foi falar para meu pai já começou a falar para a família toda. E quando minha mãe chegou do trabalho, ela disse: eu só acredito fazendo o exame. Porque as amigas já começaram a dizer que era psicológico. E assim que minha mãe fez o exame, ela descobriu que estava grávida de mim, do tempo da oração, de 2 meses. E no decorrer dessa gravidez, gente, foi tudo saudável. Minha mãe nem dor de parto sentiu. Minha mãe, ela realmente
Foi do começo até o fim. Se eu for contar a história, só vai ser história de milagre. Porque minha família tem milagre com força. Minha avó foi curada de câncer em 15 dias. O médico disse que ela não tinha chance. Quando foi ver, já estava tudo limpo. Então, se eu for contar muitas histórias, eu vou dizer. E da mesma forma que acontece em mim, acontece em você. Às vezes a gente não enxerga porque a gente enxerga as histórias dos outros porque o milagre é grande e que caramba, que extraordinário. Mas não enxerga que lá atrás Deus te livrou de coisas piores. Deus te livrou de decisões que se você tivesse tomado, você estaria distanciado dele, da presença dele. E a primeira coisa que eu quero pontuar nisso é: tenha fé. Samira, eu tenho fé. Claro, eu tenho. A pessoa sendo crente e não tem fé. Eu estou apostando da fé, então. Mas eu estou dizendo realmente, você tem fé, você está crendo. Deixa eu te contar uma. Lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Deus pergunta a Ezequiel. Ezequiel estava exposto a vários ossos secos. Olhos não, ossos. Vários ossos secos. E Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E Ezequiel, vendo aquela situação e vendo a pergunta de Deus, ele respondeu: ó soberano Senhor. Falou bonito. Ó soberano Senhor. E no final ele falou: só tu que sabes. Só tu. Em quantos momentos Deus está fazendo essa mesma pergunta para mim e para você? Está expondo vários ossos secos na sua frente, tribulações, dificuldades. E a primeira coisa que Deus pergunta a você: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Enquanto a gente realmente não tem fé, crer não irá acontecer. E quando a gente crê, de vez de a gente responder igual a Ezequiel, só tu que sabes, a gente responde: sim, Deus, poderão tornar a viver. Ou melhor, Marcos 10, 27. Para os homens é impossível, mas para ti, porque para ti, Deus, todas as coisas são possíveis. O que você tem respondido a Deus? Você realmente tem crido? Tem acreditado no milagre? O tema dessa oração eu nem disse, pregação eu nem disse no começo, mas o tema é: quem ora vê milagres. A Bíblia ela fala o quê? Eu vou falar um monte de personagem aqui, você vai associando. Sara disse o quê? Ah, Senhor, eu não posso ser mãe, já sou muito velha. E Moisés disse o quê? Ah, eu não posso comparecer diante ao faraó, eu não sei falar. E Gideão disse o quê? Eu não posso liderar Israel, porque eu sou o pequenininho da família. Os discípulos disseram o quê? Só tem 5 pães e 2 peixes. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai multiplicar? Eu não posso fazer isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não é você que faz não, tá? É Deus. Deus, Ele pode por você. Enquanto você ter a visão aqui do mundo, do homem, e não olhar para o céu, que é de onde vem o socorro, você não vai enxergar o que Deus está fazendo em sua vida, hoje e amanhã. Ei, não é de hoje que acontece isso. Por isso que eu falei para vocês sobre Sara, sobre Gideão, sobre os discípulos. Porque a todo momento, homens e mulheres estão dizendo a Deus: eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. E é isso que o Satanás está querendo colocar na sua cabeça. Você é uma águia, tem que voar alto, tem que olhar para os céus, que é de onde vem o socorro e a resposta de Deus. Enquanto você tiver essa visão que não pode, que não quer, ou que não vai conseguir, você vai se tornar um papagaio dentro de uma jaula, preso e só repetindo o que os outros falam. É Deus que pode por você. Eu te digo uma coisa: se você crê, você diz: ah, Samira, a porta não está abrindo de jeito nenhum. Já faz 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos que não aconteceu o que eu pedi a Deus. A porta não vai abrir de jeito nenhum.
Eu te digo uma coisa, se você crê, Deus ele faz cair telhado, derrubar parede, derrubar janela, mas vai abrir. Porque entenda que a forma que Deus age não é a forma que você acha que Deus vai agir. Porque Deus, ele faz as coisas impossíveis acontecer. E o que ele faz é tão sábio que você vai perceber atrás, no futuro, que Deus queria revelar daquela forma, porque ia trabalhar de tal forma em você. Lá em Mateus, voltando onde a gente leu, diz no final: e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Gente, a oração tem um poder muito grande. Ela tem um poder imenso. O povo diz, eu não vou mais orar, não. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Para que eu vou orar? Se ele já sabe da minha história, já fez minha história, só está esperando ela rolar. Ele já sabe o que vai acontecer. Eu não sei. Aí daí que está. A forma da oração é você mostrando com convicção que você crê no Deus Altíssimo. Que você coloca Ele realmente como prioridade. E por que eu escolhi oração? Quem ora vê milagres? Aqui. Culto de oração. Onde nós ajoelhamos, suplicamos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, pela sua proteção, para reverter. É aqui. Quando você sai, você continua orando. Porque quando a gente sai do templo, a gente continua cultuando a Deus eternamente. Então, se você está com essa visão, que quer parar de orar porque não já está acontecendo, já faz 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Seu filho voltou para o mundo, distanciou de Deus, você está passando por alguma dificuldade na sua família, alguma pessoa da sua família não se converteu ainda, você está sofrendo por alguma coisa no seu trabalho, já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, e parou de orar por quê? Por que você parou de orar naquele setor? É Deus que vai fazer, no momento dele. Não é no seu momento. A oração ela tem poder para muitas coisas. E eu vou pontuar umas para vocês. Ela tem poder para curar. Sim, ela tem poder para curar. E é daí que acontecem os milagres. Um dos milagres, né? Em resposta à oração, Deus pode curar doenças físicas e psicológicas, dor emocional e sofrimento espiritual. A oração ela tem poder de libertar. A oração ela tem poder de libertar da opressão espiritual, do diabo e do pecado. A oração ela pode libertar até de vícios. Marcos 16, versículo 17 a 18, se você quiser conferir depois. Tem poder para fortalecer. O que é que a gente está fazendo aqui? Buscando forças para Deus, crendo que Ele faz o impossível acontecer. Ela tem o poder de fortalecer. A oração nos ajuda a focar em Deus e em seu poder através da oração. Ela nos dá força que precisamos para superar as dificuldades. Ela tem poder para perdoar. A oração do arrependimento nos traz o perdão de Deus. Quando oramos, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas que nos machucaram. Marcos 11, 25. E, por fim, a oração tem poder para fazer milagres. Não há limites para o poder de Deus. Respondendo às orações, eu vou te dizer o que Deus fez. Eu não disse a vocês que Deus é onisciente, onipotente, onipresente? Eu não disse? Vou te contar agora uma. Deus ele sabia da trajetória todinha de Abraão, do Egito, de conquistar a terra prometida. Ele permitiu, ele deu, na verdade, uma terra prometida, a terra prometida, que desse pão e mel. Mas foi sempre? Foi do jeito que o povo queria? Que tivesse colheita sempre? Não, eles passaram por dificuldades em muitos momentos na colheita.
Mas Deus permitiu que isso acontecesse para que o povo saísse do Egito, saísse da Terra Prometida, entrasse no Egito, para que lá no Egito, depois de 30 anos, eles começaram a se tornar escravos. E depois de 400 anos, eles entenderam, aí que está a chave, que a presença de Deus era mais importante que os presentes. Muitas vezes a gente ora e fica pedindo a Deus. Deus me dá isso. Deus me abençoa nisso. Deus me dá assado. Aí fica bravo, porque já faz anos e Deus não deu o que você quis. Você está agindo como um filho mimado, rebelde, que ainda não recebeu o que quer, o que quis? Ou você está agindo com fé? Porque entenda que todas as suas orações, Deus ele vai agir de uma forma tremenda, por você crer que Ele é Deus. E o que Ele vai dar para você é a presença dEle, não os presentes. Se Ele ainda não te deu o que você pediu, é porque se você tivesse recebido, você teria distanciado dEle. Se você ainda não recebeu o que você pediu, você não estaria onde está hoje. O povo, quando percebeu que já não estava mais aguentando a escravidão, eles começaram a fazer uma corrente de oração, a clamar pela misericórdia de Deus, a dizer: Deus, traz um libertador para nós. Nos traz um libertador. Nos tira desse mundo de escravidão. E depois deles ter clamado tanto pela misericórdia de Deus, Deus olhou e Ele fez o impossível acontecer. As pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho, deu pão do céu durante 40 anos, abriu o Rio Jordão. E outra coisa, na época de Josué, eles conquistaram várias guerras ganhando com a presença de Deus, porque Josué deixava de pedir a Deus, perguntar a Deus se era o momento, quando eles iam guerrear, eles perdiam. Porque a presença de Deus é o que faz você conquistar hoje, para continuar na presença dele. E isso é um círculo. Isso é um ciclo, é uma roda. Enquanto você não entender que o que você está pedindo é para a presença e não para presente, aí que está a chave. Porque na palavra de Deus diz o quê? Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus está te preparando para você acumular a riqueza dos céus, o pão dos céus, e não da terra. Por que você tem que orar? Aí vai ser outro ciclo. Porque quando você ora, Deus ouve. Aí você espera e Deus vai preparando. Espera. Que Ele está preparando, tá? E quando você crê, Deus faz acontecer. No momento que a gente acha que não vai acontecer, que está tudo acabado, tudo devastado, aí chega Deus e diz: agora é a hora. Só que você tem que entender uma coisa: a oração ela não vai anular nossos problemas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele orou lá no Getsêmani: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não se livrou do propósito dele. Ele não se livrou do que estava por vir, de ser crucificado. Sabe por quê? Porque a oração não nos livra da cruz, mas ela nos dá a força necessária e nos prepara para suportá-la. A cruz a gente não carrega no momento de sofrimento. A gente também carrega no momento de alegria. Então, quando a gente ora, a gente não pode pedir apenas sabedoria a Deus nos momentos difíceis, discernimento a Deus no momento difícil. A gente também tem que pedir no momento de alegria, de conquista. Para a gente saber administrar a situação de alegria também. A cruz ela não está relacionada apenas com sofrimento, tribulação e aprovação. Ela está relacionada com propósito. Samira, o que é que tem a ver propósito com milagre? Quando João Batista, ele estava preso, ele começou a duvidar de Jesus.
Como resposta, Jesus, ele não disse quem era, mas ele citou os milagres realizados para gerar fé no coração de João Batista. Gente, o que Deus faz é tremendo. A gente não vai reconhecer isso hoje. Por isso que a gente tem que estar constantemente embaixo de oração. Porque só em a gente abrir a janela, a gente já está contemplando o milagre e o cuidado de Deus. Em olhar no céu, olhar a natureza. A gente vive em um mundo tão turbulento. E agora, com essa pandemia, parece que a mente da gente está cada vez mais ficando preocupada e atingindo o nosso emocional. E a gente está perdendo a força em Deus. A oração do justo vale mais do que seus efeitos. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Eu não sei o que você está passando. Problema da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, com seus filhos. Mas Deus veio aqui, essa noite, para você crer no poder da oração e do milagre. Ele está aqui para restaurar e lhe dar forças. Forças necessárias. Colocar você em um firme alicerce. Quem dá forças para você é apenas Deus. Clame a Ele. Você quer milagre? Você quer que restaure sua vida? Clame a Ele. Ore para Ele. Confie nele. Deus está esperando isso de você. Ele não está esperando dúvidas do seu interior, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu, Ele sabe sua intenção. Deus, Ele conhece suas dificuldades, sabe o que você está passando. Ele está do seu lado sempre. Agora, confie realmente nele. Não confie assim, não vamos dizer, eu confio. Como eu disse lá no começo. Ah, Deus, só tu que sabes. Não, diga, confio, Pai. Eu confio em ti. Eu sei que o Senhor está à frente. E que vai dar certo. Ele está aqui para restaurar a sua força, restaurar a sua fé, colocar você em um firme alicerce. Ele está com você, só basta você crer. Realmente, crer, ter fé. Fé não é só momentos de alegria não, tá? Nos momentos difíceis também. Quando a gente está em flores e jardins é uma maravilha. Quando chega o problema, já começa a dizer, e agora? Então, creia. Creia. Que Ele é o Deus do impossível. Esse versículo de Mateus que eu falei para vocês, foi quando Deus ele fez com que a figueira lá ficasse sem nenhum fruto. E os discípulos disseram, Deus? O que foi isso que aconteceu? E foi aí que Jesus respondeu. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te do mar, assim será feito. E tudo o que pedides em oração, crendo, o recebereis. Não fique com vergonha de orar. Não se limite. Não ache que não sabe. Eu vi uma mensagem muito linda, enquanto eu estava estudando durante esse mês todo, que é o seguinte, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Espírito Santo, ore por mim. Muitos momentos a gente não consegue falar com palavras, mas a gente está transbordando em choros. A alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, ore. O louvor é uma forma de oração. O choro é uma forma de oração. Deus, Ele conhece seu interior.
Não precisa ser palavras bonitas. Você que está na internet está assistindo essa pregação. Não precisa ser palavras bonitas. Não precisa ser orações estendidas. Precisa apenas de um coração verdadeiro, do seu clamor. Você está chorando? Amém. É o Espírito Santo tocando no seu coração. E mesmo que não consiga sair palavras, Deus já está agindo em sua vida por você nesse momento. Fale no seu íntimo. Pai, me fortifica, me restaura. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida, que está ao meu lado, que está no controle. Louve, louve. Coloque o louvor em seu coração. Saia louvando aqui. A resposta é que ouvimos de milagres. Tem um louvor também que eu escutei de milagres quando eu tinha 10 anos que... como é que é? Deixa eu lembrar. Aí eu esqueci, gente. É tão bonitinho. Não, é de uma menina que ela também foi um milagre. Como é que é? Um milagre. Olhos ouviram, olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim, pois eu sei que sempre há um novo milagre e eu vou contar. Às vezes a gente vive um milagre e deixa para a gente. Às vezes a gente é um milagre na vida de outras pessoas e a gente se guarda. No trabalho, em qualquer lugar. Você é um milagre, entenda isso. Pode ser pequeno, pode ser grande, da forma que você definir, mas você é. A gente às vezes guarda nossas histórias para a gente e começa a chorar, a entrar em desespero. Serve até de testemunho. Lá em 1 Pedro, deixa eu achar aqui, para finalizar. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de ter acontecido um pouco de tragédia, depois de ter haverdes padecido um pouco, Ele mesmo assim vos aperfeiçoará, restaurará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Em outras traduções, colocará você em um firme alicerce. Louvor, queria pedir para cantar de novo o Espírito Santo, de Fernanda Brum. Louve a Deus nesse momento. Feche os seus olhos e diga: Deus, eu creio. Eu creio realmente que o Senhor está agindo já. Que está acontecendo. Eu creio que o Senhor está no controle. Com algum familiar meu, com sua vida. De alguma forma. Comece a orar agora. Una a fé com a oração agora. Lá em Tiago 5,6 diz: a oração do justo vale mais em seus efeitos. Comece a orar. Feche os seus olhos, comece a clamar a Deus. Ore sem cessar. Amém, glória a Deus. Espírito Santo, ore por mim, ora, Pai, que o meu choro se transforme em alegria, por confiar em Ti, Deus, apenas que é o digno de receber toda honra e toda glória. Que a minha confiança venha dos céus, Pai, venha através de Ti e não desse mundo, do homem. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
ajude nas minhas fraquezas. Não sei como Pai, devo não sei como pedir. Espírito Santo, interceda por mim, Pai. Me coloque um firme alicerce, Senhor. Restaura o meu lar, restaura a minha fé, restaura a minha casa, Deus. Todas as que eu possa confiar a Ti, Deus, como a fé de uma criança pequenina. Confiar que o Senhor está no controle da minha vida e de tudo. E que o mal não vai me abalar. Porque o Senhor está no controle da minha vida, do começo ao fim. Estou clamando, Pai. Estou pedindo, Senhor. Só Deus sabe Só o Senhor sabe a dor que eu estou sentindo, Senhor. Mas eu creio que a alegria vem amanhã. Pode durar, mas a alegria, a vitória vai vir. Porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, da minha família. Aleluia. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente em seu coração essa noite, aqui e aí na telinha. Amém.